Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui de volta, estamos retornando com o nosso discipulado. Estou aqui, meu irmão, quero agora uma oportunidade sua para poder entrar na sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, para te passar ou compartilhar com você este estudo do discipulado. Meu irmão, vamos aprender na palavra de Deus. Fica comigo nesse vídeo. Tenha um pouco de paciência aqui com o irmão Leandro, para que nós possamos assim aprofundar um pouquinho mais nas sagradas escrituras. Eu quero trazer agora, na continuação do discipulado, a segunda lição. Na segunda lição, vamos falar de discípulos de Cristo. Primeiramente, aí está o título da nossa lição de hoje, mas, primeiramente, irmãos, eu peço que você tenha sua Bíblia sagrada em mãos. Pegue sua Bíblia, folheie sua Bíblia, manuseie sua Bíblia, se familiarize com ela, amém? Para que assim você possa estar mais apto com a palavra de Deus. Glória a Deus, e a oração que é a principal de todas, oração porque nós pedimos a Deus e ao seu Espírito Santo que nos ilumine a nossa mente para entender a palavra de Deus. Vamos iniciar o nosso discipulado então com a nossa oração, pedindo a direção de Deus. Senhor, Deus e Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, quero apresentar esse projeto na tua presença, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estarão participando comigo desse projeto, esse discipulado. Dai-nos, meu Deus, a revelação da tua palavra para nós, em nome de Jesus. Revele para nós os tesouros do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, eu peço que você, te dou esse conselho, pegue sua Bíblia, acompanhe o discipulado com a Bíblia nas mãos, para a honra e glória do Senhor. Também eu quero dar este aviso para você que após ter terminado de assistir esse vídeo, você compartilhe com todas as pessoas que você conhece, os irmãos da sua igreja, da sua congregação, da sua denominação, não importa qual a denominação você é. Aqui no discipulado eu estou entrando em assuntos doutrinários. Não entrem em questões ministeriais, assuntos doutrinários, assuntos de igreja, de ministério, ordens de ministério, leis, protocolos de regimento internos, nada disso. As ordens de cada igreja, o costume de cada igreja, porque o costume, os usos e costumes são culturas. E isso é local, cada localidade, cada cidade, cada estado, cada localização, em cada igreja, em cada lugar nesse mundo, tem um costume diferente. Os irmãos têm os seus costumes apropriados para cada instituição. E esse costume, ele é passageiro. É um costume que passa, é uma cultura que passa. O costume é local e temporal. Cada local tem o seu costume e é temporal porque passa. Mas agora o que eu trago para os irmãos é a doutrina. Doutrina bíblica é universal, é para o mundo inteiro. Não muda, a doutrina é a mesma. A doutrina é universal e imutável, ela não muda. Há 2000 anos atrás, quando nasceu o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ele trouxe, a partir do ministério de Jesus, ele trouxe as doutrinas bíblicas para nós. E nessas doutrinas bíblicas, hoje, após 2000 anos agora, no ano em que nós estamos, as doutrinas bíblicas continuam a mesma. Somos agora descendentes dos apóstolos. Nossa igreja é uma igreja apostólica, que nós estamos fundamentados nas doutrinas dos apóstolos. Então a doutrina não muda. Amém? Então que eu trago doutrina, isso você pode ficar tranquilo, que isso daqui, meu irmão, é para toda a igreja, para cada denominação. Envie esse vídeo, manda o vídeo, evangelize as vidas com esse vídeo, meu irmão. Você
que não tem acesso muito com as pessoas, então envie para os grupos da sua família, dos seus parentes, da parentela, da sua igreja, sua congregação. Assim você estará ajudando a propagação do reino de Deus, a propagação do evangelho de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nesse discipulado eu quero pegar na sua mão, irmãos. Vamos caminhar junto. Me dê um pouquinho do seu precioso tempo para nós aprendermos das Sagradas Escrituras, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o nosso estudo tem uma base que é a Bíblia Sagrada. Está aí esse aviso, envie para as pessoas, curta o vídeo, assista com paciência, pegue sua Bíblia, ouça o que eu vou dizer, as referências bíblicas, e procure na sua Bíblia. Amém? Assim nós estaremos fixando na mente a palavra de Deus. Aleluia. No Discípulos de Cristo ele tem um texto áureo, o texto principal. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Vamos ler. Abra sua Bíblia e leia comigo aí. São Mateus capítulo 4, versículo 19, irmãos. Vinde após mim, disse-lhe Jesus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A verdade doutrinária nisso é o maior mandamento do Senhor. Isso aqui é uma doutrina, irmãos. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Nós seremos discípulos de Jesus. Isso é uma doutrina, viu? Discípulos de Cristo é doutrina. O maior mandamento do Senhor para nós é fazermos discípulos. Olha só. Ele deu um mandamento, e o maior de todos é que nós façamos discípulos. Todos são chamados a participar dessa tarefa, que não depende de um dom especial, pois é um mandamento. Irmãos, os dons, eu quero passar para você que existem 5 dons ministeriais. 5 dons de ministério quem deu? Jesus deu para a igreja. E esses 5 ministérios são apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Entendeu? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor ou mestre. Esses 5 dons são 5 dons dados por Jesus. São 5 ministérios. Mas só que desses 5 ministérios, desses dons, para pregar a palavra de Deus, não precisa de nenhum deles, aliás. Porque eu quero te mostrar que se você pensar que para pregar a palavra de Deus eu não tenho dom para pregar, está aqui a doutrina dizendo que nós somos chamados para participar dessa tarefa, evangelizar o mundo. Vinde após mim e fareis pescadores de homens. Se você tem Jesus, Jesus vai te dar capacitação. Olha aí, esse discipulado, você vai tomar agora conhecimento da palavra de Deus, vai encher mais agora o seu repertório na sua mente, você vai conhecer a palavra de Deus e você vai estar mais apto a ensinar, porque pregar a palavra de Deus não precisa de dons, viu, irmão? É mandamento para todo mundo. Todos os 5 dons ministeriais a pessoa recebe de Deus, mas para pregar não é necessário ter o dom. Entenda isso. Estou repetindo bastante para você entender, fixar bastante. Nesse Discípulos de Cristo, nós temos o texto que é a base desta doutrina. A leitura coletiva nós vamos fazer em Mateus 28, verso 18 ao 20. Abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que coisa mais linda, né, irmãos? Olha que palavra maravilhosa. Agora abra sua Bíblia lá em Marcos 16, versículo 15 ao 18. Pause o vídeo,
Vai, procura o texto. Quando você achar o texto, você continua o vídeo, certo? Marcos agora vai dizer: e disse-lhes, certamente foi Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só, ide pregai o meu evangelho. Para nós pregarmos o evangelho, basta sermos discípulos de Cristo. Irmãos, eu quero aqui destacar nesse texto, no primeiro texto que nós lemos, no Mateus 28, aqui, falou Jesus dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Tenha certeza, irmãos, que nós estamos pregando a palavra de um Deus que tem todo o poder, porque foi dado. Olha aqui o primeiro versículo. Jesus recebeu do Pai esse poder. E esse poder ele coloca na sua vida, porque foi dado para ele, e ele coloca dentro da igreja, naquele que o serve. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí, ó, a essência, a Trindade Santa. Em nome de quem devemos batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a doutrina sendo aplicada aí, viu? Batiza no nome da Trindade Santa. Fazei discípulo a todas as nações. Olha só a ordem que Jesus nos dá, irmãos. Nós temos que agora pegar a palavra de Deus e colocar em prática. Aqui, mais continuação, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-as a guardar. Ou seja, a gente não obriga ninguém a guardar a palavra de Deus. Não é obrigação, não é por força e não é por violência. Não vai sendo obrigado, mas é ensinando as pessoas, passando. Você é de geração para geração. Um pai, como se fosse um pai passando para o filho as informações, as instruções. Passe para os irmãos, envie esse vídeo, compartilha ele, contribua para o reino de Deus, irmãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é a certeza. Você foi pregar o evangelho, foi evangelizar, saiba disso, que Jesus está contigo todos os dias, irmãos. Isso aqui é promessa. Foi Jesus quem disse: creia nisso, que Ele está com você até a consumação dos séculos. Porque quando nós saímos a pregar a palavra de Deus, nós não estamos sozinhos, viu, igreja? Nós temos um Deus, nós temos a esperança nesse Deus. Olha, está aí então. Está aí a devoção diária. Eu quero propor para os irmãos a sua leitura para fixar mais esse texto, essa doutrina, para você agora fundamentar mais essa doutrina dos discípulos de Cristo. Domingo você lê Êxodo capítulo 3, verso 8 ao 11. Segunda-feira, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Terça-feira você lê 2 Reis 4, versículo 12 ao 15. E também no capítulo 4, versículo 25 ao 31. Quarta-feira, Mateus 10, versículo 1 ao versículo 10. Quinta-feira, irmão, leia João, carta de João, evangelista João, o apóstolo João, capítulo 6, versículo 22 a 29. Sexta-feira, Atos dos Apóstolos, o livro histórico, né? O livro histórico, a carta, o livro de João é um livro universal, é para todas as pessoas. E o livro dos apóstolos é um livro histórico, que conta a história dos apóstolos. Capítulo 9, versículo 10 ao 19. Sábado, leia Atos dos Apóstolos 8, do 26 ao 40, para você ter mais fundamento do discípulo de Cristo. Louvado seja o nosso Deus. O meu objetivo para trazer para você esse estudo, a segunda lição, o objetivo é: o novo convertido deverá compreender que a nova vida
inclui seguir os ensinamentos do Senhor. Você precisa seguir isso aqui que eu estou te passando, irmãos. Você precisa viver a palavra. É esta a garantia de que sua fé vai crescer, sua vida espiritual vai crescer, você vai ser uma pessoa de bom testemunho, um crente piedoso. Deverá entender que, uma vez discipulado, se tornará um discipulador de outros novos convertidos. Você aprende, depois ensina o outro. Eu posso ensinar aqui hoje, mas aquele que aprender comigo, amanhã pode ensinar outro, irmãos. É assim que nós passamos o evangelho, é de geração para geração, de uma vida para outra. Concluir que, quando somos quebrantados pelo poder do evangelho, produzimos fruto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto muito importante daqui a pouco. Fica comigo nesse vídeo, dê o seu like e vamos compartilhar com todas as pessoas esse vídeo aí, em todos os grupos que você conhecer. Mande para as pessoas. Na introdução, o maior mandamento do Senhor para nós é fazer discípulo. Todos somos chamados a participar dessa tarefa, que não depende de um dom especial, como nós havia falado. Não depende de dom. Pregar a palavra não precisa de dom. É ordem de Deus, que Deus mandou, Jesus mandou pregar, pois é um mandamento. Diante desse mandamento, todo aquele que crê em Cristo não tem a opção de não obedecer. Entendeu? Você serve a Deus, então se você serve, não tem como você falar, eu não vou obedecer a palavra. Se você serve a Deus, é a sua natureza, o seu comportamento deve ser um comportamento de uma pessoa que confessa a fé das Escrituras Sagradas, a fé nas doutrinas das Escrituras Sagradas. Você é crente, então você deve viver a palavra. Isso aí é da sua natureza. Não tem a opção de não querer fazer isso. Tem que fazer porque o Espírito de Deus é quem vai te ajudar e te conduzir. O caráter do seguidor de Jesus é testado pela obediência. Olha, presta atenção, irmãos. O caráter do seguidor de Jesus é testado pela obediência aos seus mandamentos e o fazer discípulo. Você está sendo testado por Deus. O seu comportamento vai definir se você obedece ou não à palavra de Deus. É isso que nós estamos passando para você. Sem dúvida, irmão, a maior implicação na obra do pós-Calvário de Cristo. Irmãos, está aí meu nome, meu CPF, como eu havia dito para os irmãos, quando eu baixei o PDF lá do site da onde eu fiz o curso, veio com meu nome, em cada página você vai ver aí. Desconsidere, irmãos, vamos focar aqui no aprendizado das doutrinas. Isso aí não é para pedir dinheiro, pedir nada, viu? É porque veio assim, e se eu for formatar ele de novo, excluir o nome, muda muita palavra, muda a edição do PDF, muda a formatação e apaga algumas letras e aí fica mais complicado. Então eu achei por bem continuar. Vamos definir esse termo aqui, irmãos. O que é discipulado? Definindo o termo. Aqui está. O que significa a palavra discípulo? Em discipulado diário para pessoas comuns, Stuart Briscoe escreveu. Esse discipulado diário para pessoas comuns é um livro. E o escritor do livro aqui, o teólogo, doutor Stuart Briscoe, ele escreveu o seguinte: no primeiro século, todos sabiam o que era um discípulo. Havia discípulos a dúzias, grupos e mais grupos de indivíduos confessavam ser discípulo deste ou daquele mestre. Entende? Há uma pista quanto ao significado original da palavra. Discípulos eram pessoas que haviam unido-se a alguém, não por outro motivo que não fosse poder aprender algo com essa pessoa. Quem se unia ao mestre era chamado matetes. Matetes no grego é uma palavra grega, viu, irmãos? Está aqui. Matetes no grego significa aprendiz, aluno, seguidor. E o líder, o professor.
O líder recebia o título de disdáskalos no grego, que significa professor. Então, é discípulo e professor. Como nós vemos aqui, no fundamento, no original, discípulo, que significa no original grego, você pode entender que um aluno, ele aprende do professor hoje, vai para sua casa, amanhã ele volta a aprender outro pouco com o seu professor. Isso é um aluno e um professor, passando para uma pessoa alguma coisa, um ensinamento do professor passando para o seu aluno. Certo? Você conhece. Discípulo, irmãos, é diferente. Discípulo, aquele seguidor vai se juntar ao seu mestre. É os apóstolos que se juntou a Jesus Cristo. 12 apóstolos começou a caminhar com Jesus. Esse estava com Jesus de dia, de tarde, de noite, todas as horas. Ele passou a ser um seguidor. Isso é um discípulo. O discipulado faz parte das instruções dessa pessoa. É o mestre passando instruções para o seu seguidor. Entendeu a diferença? O que significa a palavra discípulo? Estabelecendo um padrão, relacionamento entre um mestre e seu aprendiz, baseando-se no modelo de Cristo, é o que chamamos de discipulado cristão. Então os seguidores de Jesus, você tem Jesus? Está com Jesus todos os dias da sua vida, de manhã, à tarde, à noite, na hora de dormir, no levantar, no deitar, você está com Ele? Então você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo de Jesus. Chama-se de discípulo de Cristo. Por meio dele, o mestre produz no aprendiz a plenitude da vida que é em Cristo. Agora o mestre, o seu ensinador, vai produzir em você, vai fazer você se tornar um verdadeiro Jesus. Você vai se tornar Cristo, você será o Cristo, você terá a mente de Cristo, a sua vida, Jesus está sendo gerado em você, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensine novos discípulos. Você aprende, você se torna um Cristo, você se torna Jesus para as outras pessoas também, depois você vai discipular os outros. Esse relacionamento liga a pessoa à cadeia de autoridade existente na igreja, tá vendo? Na igreja existem os cargos, assim, o mestre ensina o aluno, o pastor ensina a ovelha. Desta mesma forma, esse mesmo princípio se aplica na igreja. Assim, o discípulo é acompanhado em seu processo de crescimento e ajudando a conformar sua vida com o propósito de Deus, como também a se encaixar na vida da igreja. Esse é um padrão, irmãos. Discípulo, você está sendo discípulo de Cristo para se tornar, para se encaixar na sua vida, a vida da igreja. Você está sendo estruturado, irmãos. Você está recebendo informações de Deus, informações da palavra de Jesus Cristo para se tornar Cristo para as outras pessoas e também se encaixar na vida da igreja. Quando você chegar na igreja agora com essa mente de ser um discípulo, você vai olhar para o seu pastor, o seu líder, você vai olhar ele já com entendimentos mais profundos agora, que você vai entender que você é um discípulo de Cristo. O seu pastor é o seu líder, você vai ser um discípulo do seu pastor. Ele vai te ensinar a palavra de Deus, irmãos. Aqui você vai ter somente algumas instruções, mas você deve ouvir principalmente o seu líder. Cristão e o discípulo. Cristão e discípulo. Em Atos 11, 26, a Bíblia diz que os discípulos em Antioquia pela primeira vez foram chamados cristãos. Lá em Antioquia, primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Quem eram os cristãos? Cristãos era como se chamavam os discípulos de Cristo. Seguidores de Cristo foram chamados cristãos. Lembre-se da história da multiplicação dos pães. A Bíblia revela que muita gente estava no monte e era uma grande multidão. A grande multidão foi alimentada. Havia cerca de 6.000 pessoas. Em João capítulo 6 está a história. Todos eram discípulos ali, irmãos? Não, certamente que não. Portanto, ser conhecido como cristão
estritamente falando, não é tudo o que Deus quer. Não é tudo que Deus quer se tornar um verdadeiro cristão. Não é tudo que Deus quer. Ele espera que sejamos cristãos e discípulos. Se eu sou somente cristão, não é tudo isso que Deus quer para a minha vida. Ele quer que eu seja mais outra coisa também. Seja um discípulo. Cristão e discípulo, para discipular outras pessoas, para a glória de Deus. Cristão porque segue a Jesus, e discípulo porque cristão porque é chamado de seguidor de Cristo, e discípulo porque você também se torna seguidor de Cristo. Cristão é por causa do nome de Cristo. E se você é um seguidor, você se torna um discípulo. Para nós fixar bem, para não ficar embananado aqui, porque eu vou falando, às vezes dá uma complicada na pronúncia. Quebrantados para servir. Transformação interior, irmão, isso aqui é muito importante, preste atenção. Irmãos, fica comigo nesse vídeo. Tenha paciência. Só de eu me ouvir falando toda hora, você já deve ter muita paciência, porque todas as horas eu estou falando isso. Vamos gastar um pouquinho de tempo para entender a palavra de Deus. Pergunte-se o seguinte: quem sou? Quem eu sou? Eu sou um cristão, um evangélico, nascido de novo ou um discípulo? Quem eu sou? É verdade que quando aceitamos a Jesus, Ele introduziu em nós o seu Espírito. O Espírito Santo veio na vida da pessoa quando aceitou Jesus. Está lá o processo, a sistematização da teologia que traz a respeito da salvação, a soteriologia, né? Que a palavra primeiro vem, nós ouvimos primeiro a palavra de Deus, certo? Pelo pregador, o seu pastor, o mensageiro, o evangelista, pregou a palavra de Deus. A palavra entrou no ouvido e a partir desse momento nós crê nessa palavra. Quando crê, irmãos, então vai conceber. O crer concebe-se a fé. O crer vai gerar a fé. Quando se gera a fé em Jesus, você o aceita. Ninguém vai aceitar aquilo que não tem fé na pessoa. Se eu não tenho fé nisso ou naquilo, então não vou aceitar. Mas só que através de Jesus, você teve fé em Jesus. A respeito de Cristo, teve a fé e você o aceita. Aceitando Jesus, o Espírito Santo vem na sua vida, irmãos. Automaticamente, pode ter certeza. E em Efésios, capítulo 4, verso 20 ao 24, o apóstolo Paulo usou expressões como homem interior e o homem exterior. O homem interior é o nosso espírito, irmãos, preenchido pelo Espírito de Deus, olha só. O nosso espírito é um homem interior, isso aqui é doutrina. Quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, ele cria a vida interior. Ele cria uma vida interior em nós. Portanto, o nosso homem interior, ele cria-nos. O homem exterior, por sua vez, é a nossa alma. A alma funciona como a roupa do Espírito, ou como o pastor Napoleão diz, a bainha do Espírito. A alma é a bainha, é a roupa do Espírito. E o nosso corpo, por sua vez, funciona como a roupa da alma, tá vendo? É um fechando e sincronizando com o outro. Entenda isso. Vamos lá abrir nossa Bíblia. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 20. Abre aí, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Efésios 4, versículo 20 ao 24, olha só. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, irmãos, olha aí, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que criado segundo Deus em justiça e retidão. Certo? Efésios capítulo 4. Leia a sua Bíblia. Entende? Esse homem exterior e o homem interior, que o Espírito de Deus
traz o poder, a graça, a mudança, a transformação através do nosso espírito, a ligação do Espírito de Deus com o nosso espírito é que começa a mudança. O nosso espírito, irmãos, está lá na tricotomia do homem, o terceiro elemento do homem, que o homem é feito corpo, alma e espírito, como nós já havíamos dito. O espírito é o elemento que mantém o contato com Deus, é através do nosso espírito que recebemos as bondades, as coisas divinas de Deus, revelações, coisas maravilhosas, porque o Espírito pega do coração de Deus e revela para nós, em nosso espírito. Se a vida de Deus está em nosso espírito, certamente teremos que permitir que ela consista também em nossa alma. Estava entendendo aí? A vida de Deus, Deus traz vida para nós em nosso espírito, então nós temos que permitir que essa vida transmita-se, ou seja, seja passada para a nossa alma, para que façamos a vontade de Deus. Não podemos resistir, irmãos. Sejamos sensíveis ao Espírito de Deus. A esse processo de conquistar a alma chamamos de, olha aqui, que maravilha, ó, quebrantamento. É pelo quebrantamento, irmãos. A casca exterior, ela vai sendo quebrantada. Nós deixamos nos quebrantar por causa do Espírito de Deus que fala em nosso espírito, passa para a nossa alma, depois vai dar fruto na carne. Precisamos ser quebrantados para servir o Senhor. O quebrantamento se dá quando recebemos o Senhor trabalhando em nós. Mudamos o nosso ser profundamente. Se dá quando percebemos o Senhor transformando a nossa vontade, dirigindo a nossa mente, conquistando as nossas emoções. É duro afirmar, irmãos, mas pouco de nós já fomos verdadeiramente quebrantados pelo Senhor de maneira profunda e integral. Nós precisamos deixar, irmãos, Deus quebrantar a nossa vida, o Espírito de Deus passar para a nossa alma, a graça dEle, a vontade dEle. Precisamos deixar nos quebrantar para que nós possamos depois dar frutos. Olha só que vai agora entrando nessa próxima lição, próximo assunto. Em João capítulo 12, verso 24, Jesus mencionou o processo da manifestação de vida do grão de trigo. O grão de trigo precisa morrer para manifestar a vida. Assim somos nós, irmãos. Para que expressamos a vida de Deus, temos que morrer. Eu tenho que morrer, você tem que morrer. Como assim? Que história é essa, irmão? Que conversa é essa? Você vai entender. Sabemos que o grão de trigo tem vida potencialmente, tem a vida potencialmente, vida esta que está encoberta por uma casca dura, o grão de trigo. Isso se parece com você? Um teólogo coreano escreveu: a vida está no grão de trigo, mas a casca muito dura do lado de fora. Mas tem uma casca muito dura do lado de fora. Enquanto aquela casca não for rachada e aberta, o trigo não pode brotar e nem nascer. Entendeu? A casca, vou ler aqui, uma vez que a casca é fendida e aberta, o trigo começa a crescer. Como se dá então esse crescimento? O grão de trigo caindo na terra, que é a morte, é o arrombar da casca mediante a cooperação da temperatura e da umidade do solo. O grão de trigo cai na terra, para você entender. Naquela terra tem uma temperatura, o sol, chuva, ou a noite, o frio. Essa temperatura, essa variação da temperatura, juntamente com a umidade do solo, vai fazer aquela casca dura se amolecer. E dentro vai nascer, o grão de trigo vai brotar e dar o fruto, vai nascer a planta.
Assim devemos ser nós. A casca dura de fora tem que quebrar, irmãos. Quais são as temperaturas e a umidade do solo aplicando a nossa vida? São as adversidades da vida, os problemas, as tribulações que nós sofremos, padecemos perseguição. O crente é perseguido, o crente é tribulado por muitos problemas. Esses problemas têm que quebrar, irmãos, nos deixar quebrantado, porque todo mundo que está na razão, né? Aquele que está na razão nunca vai se arrepender. Então é pela luta, a tribulação que nós vamos ficando amolecidos, sensíveis ao Espírito de Deus, né? Assim, quanto mais luta, o crente vai se chegando a Deus, vai buscando a Deus, e é desta forma a nossa vida, viu, irmãos? Tem que ser desta forma. Olha só, cuidado. A tribulação, a luta da nossa vida não nos pode deixar-nos forte, bruto, mais ignorantes, mais duro e resistir a Deus, não. A luta tem que nos deixar quebrantados, irmãos, para assim recebermos mais de Deus, termos mais afinidade com o Pai. Significa dizer que a partir da nossa conversão morre o velho homem exterior. Na nossa conversão morre o velho homem. Lá quando você aceitou Jesus, lá atrás, aquele velho homem morreu exterior, para que o novo homem em Cristo seja formado. Morreu o velho homem exterior. Agora dentro de nós nasceu o novo homem. Isso, irmãos, é maravilhoso. Quebrantados para tornar necessidade do homem, para tocar nas necessidades do homem. Eita, já passando da hora, vamos terminando, finalizando. Todo homem, cristão ou não, tem necessidades específicas. Todos nós somos diferentes no pensar, no agir, na nossa necessidade, nas nossas vontades. Cada um deseja de um jeito, outro deseja de outro. Somos diferentes. Nós, como servos do Senhor, ministros escolhidos, discipuladores e líderes de grupo, devemos ter habilidade espiritual para tocar no espírito do homem. Como isso será possível? Quando permitimos que o Senhor nos quebrante. Com nossa alma quebrantada, o Espírito de Deus fluirá em nosso espírito e ele tornará a nossa alma, a alma do homem, e ele tocará na alma do homem com quem falamos, entendeu? Primeiro você é quebrantado, você recebe de Deus, você dá frutos para Deus, você é transformado pelo Espírito Santo para depois você tocar na alma do outro, viu, irmãos? As coisas de Deus não é de qualquer jeito, não. Primeiro você recebe de Deus para depois você compartilhar. Deus irá tocá-lo quando permitirmos que a vida de Deus seja liberada em nosso espírito. Nós permitimos isso para nós. E veremos então que o discipulador terá a missão de diagnosticar as doenças espirituais que afligem o novo convertido e apresentar-lhe o remédio. Você vai estar apto para tratar da doença das pessoas dentro da sua igreja, você vai entender de problemas espirituais, mas primeiro você tem que ser sarado, você tem que ser quebrantado para tocar então na vida e na alma, nas emoções espirituais, nas doenças espirituais das outras pessoas, certo? Primeiro você recebe, depois você transmite. Vamos finalizar por aqui, irmãos. Compartilhe o vídeo, curta esse vídeo e não esqueça, irmãos, vamos buscar conhecimento, irmãos. Tenha paciência.